João 18. Tendo feito essa oração, Jesus saiu com seus discípulos e passou para o outro lado do vale. O outro lado do vale de Cedron, até um lugar onde havia um jardim. Ele e os discípulos entraram no jardim. Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus e seus discípulos costumavam ir ali. Então, Judas guiou os soldados romanos e os guardas enviados pelos principais sacerdotes e fariseus até o jardim. Eles traziam lanternas, tochas e espadas. Jesus, ciente de tudo que estava para acontecer, saiu para encontrá-los. Ele disse: "Vocês estão atrás de quem?" Eles responderam: "De Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Os soldados recuaram desconcertados. Judas, o traidor, se destacava no grupo. Jesus perguntou outra vez: "Vocês estão atrás de quem?" Eles responderam: "De Jesus, o Nazareno." "Já disse, sou eu." "Então, se estão atrás de mim, deixe os outros irem." Isso confirmou as palavras de sua oração: "Não perdi nenhum dos que me deste." Nesse momento, Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a da bainha e feriu o servo do sacerdote principal, decepando sua orelha direita. Malco era o nome do servo. Mas Jesus ordenou a Pedro: "Guarde a espada. Está pensando que não vou beber o cálice que o meu pai me deu?" Então os soldados romanos, comandante deles, e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Eles os levaram primeiro a Anás, sogro de Caifás. Esse Caifás era o sacerdote principal naquele ano. Foi Caifás que lembrou os judeus de que seria melhor para eles se um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sacerdote principal, e ele foi com Jesus até o pátio da casa de Caifás. Pedro teve de ficar do lado de fora. Então o outro discípulo saiu, falou com a moça que cuidava da entrada e Pedro pôde entrar. A moça que cuidava da entrada perguntou a Pedro: "Você não é de um daqueles discípulos daquele homem?" Ele disse: "Não, não sou." Então os servos e os guardas acenderam a fogueira por causa do frio e estavam aconchegados a ela. Aquecendo-se, Pedro juntou-se a eles, tentando se aquecer também. Essa primeira porção aqui de João 18, nós vemos o jardim. Lá no Jardim de Delícias, a humanidade, o casal, traiu Deus, o Pai. E aqui no Jardim do Getsêmani, os discípulos traíram o Filho. Judas trai, Pedro nega. Então você tem aqui no Jardim do Getsêmani a traição de Judas e a negação de Pedro, que é um tipo de traição também. Mas Jesus honrou o Pai até o fim. E aqui que está a redenção. Adão e Eva no Jardim de Delícias. Adão e Eva no Jardim de Delícias foi infiel ao Pai e seguiu a serpente. E Jesus no Jardim das Aflições, que é o Jardim do Getsêmani, que significa Jardim da Prensa, foi fiel ao Criador. Então nem sempre é a condição externa que faz a diferença na nossa vida. Jesus estava no Jardim do Getsêmani e foi fiel. E Adão e Eva estavam no Jardim de Delícias e foi infiel. Seguindo o texto. 19 a 21. Enquanto isso, Anás interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinos. Jesus respondeu: "Falei abertamente em público. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Tudo foi dito em público. Não disse nada às escondidas. Então,
Por que sou tratado como um conspirador? Pergunte aos que me ouvem. Eles sabem muito bem o que eu disse. Minhas palavras e palestras foram dadas às claras. Ao ouvir essa resposta, um dos guardas esbofeteou, dizendo: Como ousa falar desse jeito com o sacerdote principal? Jesus reagiu: Se eu disse alguma coisa errada, prove. Mas se falei a verdade, por que a agressão? Liberdade de expressão, né? Jesus estava defendendo liberdade de expressão com os tiranos. Então Anás o enviou, ainda amarrado, ao sacerdote principal, Caifás. Enquanto isso, Simão Pedro continuava se aquecendo perto da fogueira. Foi quando alguns dos que estavam ali perguntaram: Você não é um dos discípulos dele? Ele o negou: Eu não. Um dos servos do sacerdote principal, parente do homem cuja orelha Pedro havia decepado, desconfiou: Eu não vi você no jardim com ele? Mais uma vez Pedro negou, e em seguida o galo cantou. Jesus foi levado da presença de Caifás para o palácio do governador romano. Era de manhã, bem cedo. Eles mesmos não entraram no palácio porque isso os impediria de participar da Páscoa. Então Pilatos foi até onde eles estavam e perguntou: Que acusação vocês apresentam contra esse homem? Eles disseram: Se ele não tivesse feito nada de errado, acho que estaríamos aqui? Pilatos respondeu: Vocês o pegaram. Julguem-no conforme a lei de vocês. Os judeus replicaram: Não temos autorização para matar ninguém. Isso iria confirmar a palavra de Jesus, indicando como ele iria morrer. Então Pilatos voltou ao palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por sua conta ou alguém contou a você? Pilatos disse: Por acaso parece judeu? Seu povo e seus sacerdotes o entregaram a mim. O que você fez? Jesus disse: Meu reino não consiste naquilo que pode ser visto. Se fosse, meus seguidores lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas não sou esse tipo de rei, não um rei conforme o mundo. Pilatos insistiu: Mas você é um rei ou não é? Jesus respondeu: Você pode dizer, por ser rei, nasci e vim ao mundo para que pudesse dar testemunho da verdade. Aquele que se importa com a verdade e tem alguma sensibilidade a ela, reconhece a minha voz. Pilatos quis saber: O que é a verdade? Então ele voltou para onde estavam os judeus e declarou: Não acho nada de errado naquele homem. É costume de vocês que eu perdoe um prisioneiro na Páscoa. Querem que eu perdoe o rei dos judeus? Mas, por incrível que pareça, eles gritaram de volta: Não, queremos Barrabás. Barrabás era um revolucionário judeu. E eles fizeram aquela troca aqui, né? Mandaram crucificar o rei dos judeus e escolheram Barrabás. A humanidade caída sempre erra nas suas escolhas. E a humanidade rebelde contra Deus, ela funciona com um sistema político, ser representado aqui por Pilatos, e também um sistema religioso representado aqui por Caifás, que também atua de forma política, quer saber só o que é a aparência dos homens, eles não querem saber o que Deus quer fazer. E você tem Jesus aqui, os discípulos, querendo trazer o reino dos céus para a terra, que é um reino, como disse Jesus, que não é um reino exterior, mas é um reino interior que manifesta no exterior. É o reino dos céus. Bendito Jesus Salvador, que está confrontando o sistema político e o sistema religioso, que é o sistema desse mundo. O rei dos judeus traz um reino que é um contraponto, uma contracultura do sistema desse mundo, que busca só interesses escusos e motivações mesquinhas, enquanto que o rei dos judeus está aqui, querendo fazer a vontade do Pai, que não tem nada a ver com a decisão dos judeus lá no Sinédrio. Ele não está indo para a cruz com base no conselho que foi definido no Sinédrio, nem com base no conselho que foi definido lá no palácio do Pilatos. Ele está indo na cruz
com base no conselho do que foi definido lá no Getsêmani. Pega esse código de ouro aqui. Não foi no conselho do Sinédrio que foi decidido ele ir para a cruz. Nem no conselho do Palácio de Pilatos que ele decidiu ir para a cruz. Aqui em João 18 tem 3 conselhos. Jesus no conselho da Trinidade, lá no jardim do Getsêmani. Depois Jesus no conselho do Sinédrio, sistema religioso. Depois Jesus no Palácio de Pilatos. Onde foi a decisão para ele ir para o Calvário? A decisão de Jesus ir para o Calvário não foi no Sinédrio, na cúpula do sistema religioso. A decisão de Jesus ir para o Calvário não foi lá no Palácio de Pilatos, a cúpula do sistema político romano. A decisão para Jesus ir para o Sinédrio foi lá no jardim de Getsêmani, quando ele se encontrou com a Trinidade e os discípulos como testemunha e orou. Ali foi o conselho da eternidade. Isso é tão importante. Onde que veio a decisão do Calvário? Ele é o Rei dos Judeus. Aleluia.